Vamos direto ao ponto e dissecar o filoap complexa. O foco dessa análise estrutural são os mecanismos moleculares fundamentais de invasão celular. Afinal, é exatamente essa maquinaria biológica complexa, a engrenagem de causa e efeito que dita toda a fisiopatologia e a epidemiologia de gigantes biológicos como o Plasmodium, o Toxoplasma gondii e os temidos coccídeos intestinais emergentes. Invasão celular e o complexo apical. O nome já diz muito, mas a gente precisa entender como essa estrutura opera na prática. Pense no complexo apical como a artilharia pesada e a característica definidora desses parasitos intracelulares obrigatórios. É lá no polo anterior que ficam as rhoptrias e os micronemas, as organelas que orquestram a entrada na célula hospedeira. Mas ao lado de todo esse arsenal, existe um verdadeiro calcanhar de Aquiles, o apicoplasto. Essa é uma organela de origem endossimbiótica com genoma próprio. Qual é a função vital dela? A síntese de isoprenoides pela via metabólica IPP, da qual o parasito depende bioquimicamente para sobreviver. A relação de causa e efeito farmacológica aqui é fascinante. Como o apicoplasto possui ribossomos de origem bacteriana, ou seja, procariotos, ele se torna um alvo perfeito para antibióticos macrolídeos, como a clindamicina, que inibem exatamente essa estrutura genômica sem afetar as células humanas. Agora, como essa invasão acontece fisicamente? É importante ressaltar que não existe fagocitose passiva aqui. A entrada é à força e cirurgicamente calculada. Primeiro, as proteínas dos micronemas fazem o alinhamento apical, travando o parasito de frente para a célula. Imediatamente ocorre o ataque. A secreção de proteínas insere o complexo ROM direto na membrana do hospedeiro. Pense na proteína ROM2 como uma âncora artificial exposta para fora. Em seguida, a proteína AMA1 do parasito se liga ferozmente a essa ROM2, criando o que chamamos de junção móvel. Com o parasito ancorado, o motor submembranoso feito de actina, conhecido como gliossomo, começa a tracionar o patógeno para dentro da célula. A grande sacada dessa engenharia biológica é que ela filtra as proteínas da membrana da célula invadida, criando um vacúolo parasitóforo extremamente seguro e sem causar aquela deformação grosseira que fatalmente alertaria o sistema imunológico. Ciclo biológico do Plasmodium. Traduzindo esse mecanismo de invasão em nível celular para o cenário macro e sistêmico, vamos acompanhar a trajetória do causador da malária. Tudo começa quando a fêmea do mosquito Anopheles injeta os esporozoítos no tecido subcutâneo. Para chegar ao sangue e ao fígado, essas formas precisam varar várias células da pele sem ficarem presas. Para isso, disparam proteínas como a SPECT1 e a PLP1. O papel exato delas é criar poros provisórios que permitem ao parasito atravessar fagócitos e fibroblastos direto, sem formar o vacúolo parasitóforo. Quando finalmente chegam ao fígado e invadem os hepatócitos, ocorre a multiplicação maciça. Dezenas de milhares de merozoítos retornam ao sangue. E aí entra a especificidade letal. O Plasmodium vivax, por exemplo, exige o antígeno DUF na superfície das hemácias para conseguir invadir. Dentro do eritrócito, a reprodução assexuada continua até causar a ruptura sincronizada de milhões de células de uma só vez. Essa lise em massa é exatamente o evento fisiológico causador dos paroxismos cíclicos de febre e calafrios agudos característicos da doença. Epidemiologia da malária humana. É aqui que a biologia celular encontra dependência climática extrema. As espécies de Plasmodium são amplamente estenogênas, o que significa que o ciclo assexuado é restrito apenas a humanos. Mas a reprodução sexuada ocorre exclusivamente no hospedeiro definitivo, o mosquito Anopheles. E é justamente no inseto que mora a maior vulnerabilidade do parasito. O ciclo esporogônico, lá no intestino do mosquito, depende 100% da temperatura ambiente. Para o Plasmodium falciparum amadurecer e chegar às glândulas salivares, são necessários de 10 a 12 dias de clima quente sustentado. O gargalo epidemiológico está no fato de que o mosquito precisa obrigatoriamente viver mais do que esses 12 dias para se tornar infectante. Se a temperatura cai, o ciclo biológico do parasito desacelera tanto que o vetor morre de velhice antes de conseguir transmitir a malária. Toxoplasma gondii, ciclo de vida. Mudando totalmente de estratégia biológica, saímos de um parasito extremamente restrito como o Plasmodium para um que apresenta plasticidade e resistência absurdas. O felino é a peça central aqui, atuando como o hospedeiro definitivo exclusivo. Somente no intestino do gato ocorre a reprodução sexuada, que termina com a eliminação de milhões de oocistos imaturos nas fezes. Quando chegam ao ambiente, contaminando solo e água, esses oocistos transformam a natureza num gigantesco reservatório capaz de infectar aves, bovinos, roedores e humanos.
O grande trunfo do toxoplasmose é esse polimorfismo. Após a eliminação pelo felino, os zoocistos precisam de apenas 1 a 5 dias de oxigenação e umidade no solo para esporularem. O resultado dessa maturação, uma blindagem molecular que sobrevive por até 1 ano e meio no ambiente. Quando os hospedeiros intermediários ingerem esses oocistos ou carnes cruas contendo cistos dormentes, as formas invasivas rompem o epitélio intestinal e se transformam em taquizoitos. A partir daí, a multiplicação por endodiogênia é alucinante e os taquizoitos se disseminam de forma implacável pelas vias vasculares e linfáticas do corpo inteiro. Relação parasita-hospedeiro na toxoplasmose. Quando esses taquizoitos se espalham, eles inevitavelmente dão de cara com os macrófagos. Essa é a pergunta central da fisiopatologia. Como um parasito invade uma célula, inclusive células de defesa, e não é pulverizado pelos ácidos dos lisossomos? Compreender isso é entender o segredo da cronicidade vitalícia da toxoplasmose. É uma reengenharia celular pura. Logo na invasão autônoma, as HOP-trias entram em ação, secretando as proteínas HOP. A função dessas moléculas é criar um bloqueio estrutural completo na parede do vacuolo parasitóforo recém-formado, impedindo quimicamente que os lisossomos do hospedeiro se aproximem e se fundam. Com a proteção garantida, os grânulos densos do parasito liberam proteínas que alteram os poros do vacuolo para quê? Para sequestrar ativamente íons e nutrientes direto do citoplasma do hospedeiro. O parasito basicamente converte aquele espaço numa zona VIP metabólica, sustentando uma replicação altíssima e roubando os recursos da célula hospedeira sem ser incomodado. Claro que o sistema imunológico não fica inerte e eventualmente lança uma resposta coordenada pesada. Para não ser dizimado pelas células T, o toxoplasma freia o seu próprio metabolismo, converte-se em bradizoitos e constrói cistos teciduais densos, preferencialmente na musculatura, coração e no tecido neuronal. A fase crônica da doença é um eterno cabo de guerra. Naturalmente, esses cistos microscópicos sofrem rupturas de tempos em tempos. Em uma pessoa com imunidade alta, as células T sufocam os bradizoitos que tentam escapar e os obrigam a formar novos cistos imediatamente, sem causar grandes danos aos tecidos. Agora, aplique a relação de causa e efeito numa falência sistêmica, como a queda de linfócitos CD4. A vigilância imune evapora. Sem repressão, aqueles bradizoitos latentes voltam à forma agressiva de taquizoitos. A proliferação descontrolada leva à destruição acelerada e ininterrupta do tecido local, resultando naquelas temidas áreas extensas de necrose liquefativa irreversível no encéfalo ou na retina. É fascinante colocar os dois lado a lado. O Plasmodium aposta na invisibilidade focada. Seu alvo restrito são os eritrócitos, células vermelhas sem núcleo ou complexos de antígenos sofisticados, perfeitas para escapar dos radares de defesa, amarrando todo o seu futuro evolutivo ao voo do mosquito. Já o toxoplasmo faz exatamente o oposto. Ele invade agressivamente qualquer célula nucleada de sangue quente, subverte a digestão ácida na força bruta, produz cistos vitalícios que garantem sua presença eterna no hospedeiro e espalha oocistos absurdamente duráveis no meio ambiente. São duas escolas diferentes de sobrevivência e perpetuação de parasitos. Epidemiologia dos coccídeos intestinais emergentes. Seguindo essa linha de resistência ambiental, vamos analisar patógenos onde o estágio de maturação no solo dita quem adoece e quando adoece. A regra de ouro da epidemiologia aqui é o tempo de esporulação externa. A ciclospora, por exemplo, é eliminada nas fezes de forma imatura e exige ficar exposta no solo sob calor acima de 22 graus Celsius por várias semanas até se tornar infectante. Consequência direta, é raríssimo pegar ciclospora de forma interpessoal direta. No outro extremo biológico temos o Cryptosporidium. Seus minúsculos oocistos de 2 a 4 micrômetros já saem do corpo totalmente esporulados, blindados e infectantes na mesma hora. É exatamente essa prontidão biológica imediata que causa aquelas explosões massivas e rápidas de contágio através da água contaminada. Já a Cistoexospora belli fica no meio termo, precisando de 1 a 2 dias no ambiente para se armar. O dano que esses coccídeos causam não depende de toxinas espalhadas pelo sangue, mas sim de uma agressão mecânica severa no duodeno e no jejuno. A intensa reprodução celular dentro dos enterócitos destrói arquitetonicamente a borda em escova do epitélio e causa atrofia severa das vilosidades. Pense na função do intestino. A absorção de nutrientes e a barreira de líquidos dependem integralmente do volume dessas vilosidades. Com a inflamação e destruição, células colunares eficientes degeneram em células cuboides lisas e sem poder absortivo.
A consequência inevitável dessa perda de interface é a incapacidade física de reter água no intestino, resultando na diarreia aquosa avassaladora, esgotamento eletrolítico e desnutrição aguda severa observada nos pacientes. Fechando o raciocínio fisiopatológico, é impossível não se deparar com este embate crítico. Temos os oocistos forjados pela seleção natural para suportar congelamento e dessecação letal. Quando essa armadura química perfeita entra num trato intestinal com imunidade local dizimada, sem a presença de linfócitos TCD4 suficientes para barrar a infecção, a contenção natural cai a zero. A replicação do parasito flui sem barreiras, demolindo ativamente o epitélio de forma ininterrupta. Fica o forte questionamento sobre a complexidade dessa relação. Até que ponto o endurecimento de um patógeno diante dos extremos da natureza esculpiu a destruição devastadora que presenciamos no corpo humano diante da falência de suas próprias barreiras imunes?